Aqui é o Dr. Adalto, criador do método Fibro 100, e nessa série de vídeos eu vou te mostrar como é possível reverter a fibromialgia em 100 dias e sem remédio. Eu sou ortopedista, eu tenho 30 anos de formado e 10 anos que eu estudo a fibromialgia, que coincide com um período aí que começaram-se a produzir os maiores trabalhos científicos nessa doença. Vamos só observar esse gráfico aqui, nesse período de 10 anos para cá, que realmente houve esse pico, essa ascensão de trabalhos anuais em relação à fibromialgia. E que é possível sim recuperar a saúde, que tem como você diminuir progressivamente suas dores, com alívio aí inicial, já começando o programa, você já começa a ter bons resultados. É possível recuperar o seu sono de uma maneira que seja aquele sono tranquilo, reparador, sem interrupções, e trocar essa tristeza do dia a dia por uma vida plena, uma vida com muita alegria, com uma vida cheia de realizações. E se afastar, das mais temidas doenças reumáticas, câncer e doenças degenerativas, seja Alzheimer, Parkinson ou demência. Então nesse slide aqui a gente já vê a relação dessas doenças nessas publicações. A biblioteca, que chama PubMed, é uma biblioteca mundial que você vai lá e pesquisa, tanto em relação à doença quanto em relação à associação dessas doenças. E aqui realmente a gente já vê essa relação com as doenças reumáticas, tanto com câncer, e essas doenças degenerativas. E você terá nas suas mãos um passo a passo para resolver de uma vez por todas a fibromialgia. Eu estou falando de um método totalmente natural, nada que envolva soluções milagrosas, não tem mágica, não tem remédios de cura milagrosa, isso não existe. E não tem conflito aí, nem com o seu médico da sua confiança, nem com exames aí que fogem dos parâmetros normais, nada disso. É um passo a passo simples que desenvolvi ao longo dos meus 10 anos de estudo. São muitos anos ajudando muitas pacientes a reverter essa doença. Mulheres que eram exatamente como você. E é que eu tive a oportunidade de ajudá-las e ver a transformação completa delas. Algumas viram uma melhora já nos primeiros 15 dias de tratamento. Simplesmente porque seguiram um passo a passo simples e prático. Olá a todos, meu nome é Cirlei, eu tenho 42 anos, sou assistente social e moro aqui em Uberaba. Eu quero falar um pouquinho da minha vida a respeito da fibromialgia. Eu tive esse diagnóstico há 20 anos e a minha vida sempre foi baseada em dor, sofrimento, desesperança. Várias vezes eu já pedi para Deus me levar, porque eu não via sentido de estar nesse mundo, ficando de cama, prostrada, sem ter ânimo para nada. Mas eu sempre fui uma mulher de muita fé e eu tenho, plena convicção de que Deus nem ouviu essas bobagens, de pedir para me levar e de que Ele colocou um anjo na minha vida. E esse anjo está em forma de médico, E ele tem causado um divisor de águas na minha vida. Eu conheci ele num vídeo na internet, o nome dele é Adalto Manfrim. E ao ver os relatos dele, os estudos sobre fibromialgia, eu percebi que ele estudava muito sobre o assunto, tinha muito conhecimento, e eu precisava ir atrás, para ter esse conhecimento e para me tratar com ele. E aí eu fui, ele mora em São Sebastião do Paraíso, o consultório dele é lá. E eu comecei a fazer o programa de tratamento dele, tá hoje com uns 40 dias.
E o que me chamou muita atenção foi todo o cuidado que ele tem de tratar o todo. Ele não olha só a questão da fibromialgia isolado. Ele olha o aspecto emocional, psicológico, a nutrição do corpo. Eu fiz vários exames para ver como estava meu organismo antes de começar qualquer coisa. E aí ele fez uma prescrição, né, de suplementação de vitamina que estava em carência, e é a fibromialgia que causa isso. E a dieta é para tratar a síndrome do intestino irritável, que funciona demais. Você tira tudo aquilo que irrita o seu intestino para poder absorver nutrientes, né? E o tratamento dele é completo, né? Não é remédio, não é só fazer atividade física, é um conjunto de coisas que vai somar no tratamento. Então, eu faço atualmente a dieta, a restrição alimentar que ele prescreveu. Ainda estou tomando a medicação, tá quase acabando. E eu comecei a fazer atividade física por recomendação dele. E tem que ser atividade física de acordo com aquilo que a gente dá conta. Eu optei por caminhada, que não tem custo, e por pilates. Só que, como eu também tenho hérnia de disco na lombar, então muitas vezes eu tive dificuldade. Então eu começava a fazer e tinha que parar 2 dias, 3 dias, porque eu acabava ficando de cama. Só que há 15 dias eu estou caminhando de domingo a domingo, 5 quilômetros de caminhada, sem forçar muito, mas dá 1h e 20 de caminhada, com sucesso, sem dor. Tô fazendo pilates 2 vezes na semana, alongamento de preferência solo, sem aparelho, e eu estou me sentindo uma outra pessoa. É aí onde que eu falo que é o divisor de águas. Até 40 dias atrás eu não tinha esperança. Hoje eu sou uma outra mulher, com poucos dias de tratamento. Eu não cheguei a pensar em desistir desse tratamento nunca, mesmo a dieta sendo muito difícil, porque era a luzinha que eu enxergava lá no fim do túnel. E nenhum outro profissional me levou tão a sério como paciente, como pessoa, porque eu nunca quis a misericórdia ou piedade de ninguém. Eu sempre quis ser olhada com respeito, né? A gente procura o médico, ainda mais pra gente que tem fibromialgia, com tanta falta de esperança, e ele me encheu de esperança, e eu experimentei sensações agora que há muito tempo eu não sentia, que é de bem-estar, de ter ânimo para levantar cedo e caminhar. Aí à tarde eu ainda vou no Pilates, faço as minhas atividades de casa e tô sorrindo, e não é aquele sorriso forçado. Há muito tempo eu não experimentava essa sensação de felicidade, que eu acho que isso está compensando muito mais. Eu fico louca para chegar a hora de caminhar logo, e eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente. O programa dele chama Fibromialgia Sem Remédio, Dr. Adalto Manfrim, Deus em Primeiro Lugar, e segundo você, que me deu essa atenção toda, ainda me dá todas as dicas que eu preciso, tudo que eu tenho dúvida eu chamo ele nas redes sociais. Ele faz ligação por vídeo, me dá toda a atenção que eu necessito. Simplesmente porque seguiram um passo a passo simples e prático, criando redes neurais para toda ação, sentimento ou pensamento. Mas antes de eu te contar como é que eu cheguei nesse método, deixa eu te contar uma historinha de como que tudo começou. Então, todas as pacientes que me procuram, né, eu sou ortopedista e a primeira queixa delas eram dores, então toda paciente chegava com dor, cansaço, distúrbio do sono e perda de qualidade de vida. E todos tinham o mesmo sonho: ser feliz, dormir e acordar bem, sem dor, disposta.
e isso foi tirado delas. O problema é que no meu consultório as minhas pacientes não tinham memória. Eu falava, explicava e elas não conseguiam guardar tudo aquilo que eu conseguia passar para elas, porque elas não tinham serotonina. É a serotonina que faz a ligação de memória recente com memória profunda. Se você não tem serotonina, você vai perdendo a memória. E aí eu resolvi criar um aplicativo. Falei, bom, eu ponho um aplicativo, eu coloco os vídeos, né, que eu estou explicando, entrego para elas e elas vão ver em casa. Mas mesmo assim, muitas ficavam perdidas. Elas não conseguiam replicar o que eu pedia lá no meu consultório. Aí eu mudei a estratégia. Eu resolvi montar pequenos grupos com encontros quinzenais para a gente trocar ideia. Aí a história mudou. Aí eu comecei realmente a ter muitos bons resultados. Aí eu pensei, pô, se deu certo para pequenas turmas, será que vai dar certo para uma turma maior? Aí nós resolvemos montar a primeira turma online do Fibro 100 e tivemos excelentes resultados. E como nós temos essas reuniões quinzenais, nós vamos criando vínculos. É uma coisa prazerosa. É como se a gente tivesse já dentro do consultório nessa conversa, nesse bate-papo, e todas realmente tendo ali uma melhora muito boa. Então hoje eu tenho pacientes do Belém do Pará, eu tenho do Paraná, do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e por aí vai. Que era uma coisa até então inimaginável. E é esse conhecimento que eu quero dividir com vocês. Mas antes de eu te mostrar por que esse método funciona, eu quero te mostrar qual o tratamento preconizado hoje para a fibromialgia. Antidepressivos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares. E não resolvem, porque não vão na raiz do problema. O problema não é a serotonina em si, é a formação da molécula que passa pelo motor da célula, que o nome médico, ou o nome científico, chama mitocôndria. Então é uma disfunção mitocondrial que leva ao problema dessa formação dessa molécula. Aí você me pergunta, mas doutor, é muito complicado, são muitas informações. Eu vou ter que treinar esse núcleo ambiental, vou treinar o pitbull, vou treinar o labrador, o juízo crítico, o que é isso? Aí que é o pulo do gato. As informações, elas são soltadas aos poucos, todo mundo junto, todos treinando ao mesmo tempo. Como que seu cérebro, que tem fibromialgia, funciona diferente de quem não tem? Por que você interpreta o fato de uma maneira ameaçadora para a sua vida, diferente de quem não tem? E como que você vai estimular esses núcleos que são benéficos e bloquear os núcleos maléficos? Então, nesse primeiro vídeo agora, nós vamos falar da parte cerebral, a importância de dominar as suas emoções e como fazer isso, né? Nós vamos explicar aí nos próximos passos aí. E o primeiro entendimento que você tem que saber é que o nosso cérebro ele tem 4 núcleos fundamentais. São núcleos que são áreas específicas para determinadas ações. Então nós temos um núcleo que é responsável pelo controle do corpo. Então a gente chama esse núcleo de ambiental, que são os fatores ambientais, e aí vem desde dos fatores, né, que influenciam a alimentação, o sol, o exercício e por aí vai. Isso aí nós vamos falar em outro vídeo. E na parte das emoções, nós temos 2 núcleos que são fundamentais. O nome médico para o núcleo que nos dá prazer, nos dá um relaxamento muito grande, esse núcleo se chama locus coeruleus, que para nós vamos chamá-lo de labrador. Labrador é aquele cachorrinho brincalhão que não faz mal para ninguém.
E nós temos outro núcleo responsável por nos manter tenso, pronto para a briga. Esse núcleo, que o nome médico é amígdala cerebral, ele mantém todas as emoções que de uma maneira ou outra nós interpretamos como ameaçadores da vida. Ou seja, se qualquer fato corriqueiro eu entenda que aquilo ali possa interferir na minha integridade, seja física ou emocional, eu interpreto diferente. E eu jogo essas informações para esse núcleo que nós vamos dar o nome aqui de pitbull, que é aquele cachorro bravo que fica aí. Então é esse entendimento que as repetidas vezes que você faz, seja um pensamento ruim, seja uma ação ruim, seja sentimentos ruins, você fortalece esse pitbull. E isso aí, a médio e longo prazo, vão se criando redes neurais, ou seja, são conexões entre os neurônios, criando uma verdadeira rede mesmo, que mantém aquela informação daquele fato naquela região. E aí, pela mínima lembrança que você tenha daquele fato, você já desencadeia ação no corpo. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é o exemplo do limão. Então vamos fazer só aquela brincadeirinha do limão para vocês entenderem como que uma emoção que a gente já teve, né, com o limão, a gente traz isso para o nosso corpo na hora. Basta lembrança e ativa todo o nosso corpo. Então a brincadeira é muito simples, é fechar os olhos. Então quando a gente fecha os olhos, nós aguçamos os outros sentidos, e esses sentidos vêm visão, audição, o olfativo, gustativo e o tato. Então quando a gente fecha os olhos, a gente ativa os outros sentidos. E com isso aí, a gente vamos fazer essa brincadeira, né? Fechar o olho, né? Fecha os olhos e imagina que você está numa pia nessa pia mesmo de preparar a comida, e você vai pegar o limão e partir esse limão. Então imagina lá com o olho fechado, você partindo o limão, e aí você pega metade do limão e põe sal, põe bastante sal, põe muito sal aí naquele limão, e agora você, com o olho fechado, pega esse limão, põe na boca e morde o limão. Isso, automático, o organismo já começa a salivar a boca. Porque nós temos no nosso subconsciente, que o nome médico é memória de longo prazo, essa emoção que o limão, uma vez em contato com a saliva, né, com a boca, desencadeia uma salivação. Então esse reflexo condicionado, o nome médico disso, na verdade, é rede neural. Porque eu guardei as emoções do limão com essa sensação da salivação. E isso ocorre repetidas vezes durante o dia. Toda vez que eu tenho algum problema, seja emocional, seja no trabalho, familiar, e são vários fatores geradores de estresse emocional, você automaticamente desencadeia aquela emoção, te mantendo em estado de contratura. Então agora nós vamos fazer outra brincadeirinha aqui. Vamos fazer uma brincadeira do pão, né? Quando a gente está numa dieta, precisa emagrecer, você precisa restringir alguns alimentos aí, e no programa tem uma restrição alimentar inicial, porque você tem que cicatrizar o intestino, que é outro vídeo que nós vamos falar mais na frente. Então quando você não pode comer um pão, mas você fala assim, nossa, a primeira coisa que eu quero comer é pão. Quando você chega em casa estressado e você fala, não quero um carboidrato, eu quero comer pão. Como que eu tiro aquela emoção que o pão me traz, que é também automático,
Então eu cheguei em casa, eu tenho reflexo condicionado em cima desse pão, o meu organismo ele já começa a salivar a boca e esperando receber o pão. O grande problema é que, como você não pode comer, você está fazendo uma dieta ali na fase inicial, você tem que saber bloquear essas emoções. E uma das técnicas muito simples que a gente usa é fechar os olhos, fazer a mesma história, pega o pão e começa a pintar o pão de azul. Então pega um azul marinho, aquelas tintas guache, e vai pintando o pão. Pega a tinta, joga dentro do pão, pega uma seringa com tinta azul e vai jogando dentro do pão. E você, fazendo essa técnica, vendo o pão se afastar. Aquele pão que era saboroso, estava na sua mente, você vê ele diminuindo, se afastando e ficando uma tom mais cinza. Por que isso? Porque o cérebro entende que alimento de cor azul marinho não existe. Não existe alimento na natureza que é de cor azul marinho. Então o próprio cérebro ele começa a tirar essas emoções que estão aí grudadas naquele alimento. E por aí vai. Aí você tem que fazer a técnica de quebrar esse pensamento. Então toda vez que você tiver uma emoção desencadeada por um fato que está carregada com essa contratura, você tem que saber fazer a quebra desse pensamento e botar o seu sonho, né? Vamos falar assim, você quebra o pensamento e põe o seu sonho. Porque quando nós fazemos o nosso sonho, nós estimulamos o núcleo, que é o outro do labrador, que é o lá do locus coeruleus, né? da parte que produz GABA, que é o hormônio inibitório dos outros neurônios. Por isso que se usa pregabalina e gabapentina, porque ele atua inibindo essa parte aí do cérebro. Quando eu estimulo isso, eu estimulo a produção de GABA. Então toda vez que eu faço o meu sonho e baixo aqui, eu aumento a produção do GABA. O grande segredo é você saber trabalhar esses dois núcleos, tanto o pitbull quanto o labrador, para que todo pensamento ele seja quebrado e você automaticamente estimule o núcleo do labrador, aumentando a produção desse GABA. Então a fibromialgia ela tem uma tendência a julgar tudo para o núcleo do pitbull por conta de um hormônio cerebral que não está funcionante, que aí entra dopamina e serotonina. Nós temos mais de 64 hormônios cerebrais, mas os 5 principais que estão comprometidos na fibromialgia são a dopamina, que é o principal, a serotonina, que vem em segundo lugar, a melatonina, que é responsável pelo sono, aquele sono reparador. Então quando você não tem melatonina, você não consegue dormir, então você já acorda cansada. As endorfinas, que são responsáveis por diminuir a dor, e ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, do vínculo afetivo, do vínculo em comunidade, em familiar. Então se você começa quebrando a molécula, essas várias hormônios cerebrais, a tendência é que você não mantenha um casamento ou não mantenha um vínculo familiar duradouro. Porque quem promove isso é ocitocina. Então o grande segredo da fibromialgia é saber que esses núcleos existem, que existem técnicas para isso aí, que é o que a gente acabou de comentar, que tem muito mais técnicas, e você fazer várias vezes por dia. Você saber que se você sai de casa e o pneu do carro fura, e ao invés de você estressar por aquilo ali, você olhar diferente, você falar, poxa, se eu não tivesse carro, o pneu não teria furado, eu estaria no ônibus agora. Então essa é a diferença, essa mudança de comportamento
frente aos inúmeros problemas que nós temos. Porque a avalanche de informações, principalmente negativas, elas são muito maiores do que informações positivas. E o nosso cérebro, ele tem uma quantidade de neurônios, vamos só falar assim, que 20% dos neurônios produzem GABA, que é o hormônio inibitório. E os outros 80% dos neurônios são chamados neurônios excitatórios. Qualquer informação negativa, a gente joga isso para o subconsciente. Por isso que uma emoção negativa, né, um fato negativo, corresponde a 4 positivos. Ou seja, você tem que estimular o labrador muito mais do que o pitbull. Porque você vai formando redes neurais pela diferença de quantidade de neurônios, que está relacionado ao núcleo do pitbull, diferente do núcleo do labrador. Então esse é o entendimento, que o treinamento mental, ele é obrigatório. Ou você abre a cabeça, entende que esses núcleos, sendo trabalhados desse jeito, você aprendendo a fazer a quebra do pensamento e automático, mudando para o outro sentido, né, vamos falar assim, você consegue reverter essa doença. E o grande objetivo é isso aí, que você aprenda várias técnicas aí de neurociência. Quando eu falo neurociência, eu estou falando de uma maneira completa, desde neurolinguística, desde oração, desde Reiki também, vamos falar assim, o hinduísmo, budismo, qualquer terapia complementar, ela trabalha esses dois núcleos. Ela tende a te estimular, levando para o núcleo do labrador e tendendo a bloquear as redes neurais do núcleo do pitbull. Então essa é a dificuldade da paciente com fibromialgia. Como elas não conseguem gerar calor por falta normalmente de músculo mesmo, você tem que estimular o eixo hormonal da dopamina e você passa a interpretar o fato sempre de uma maneira ameaçadora da sua vida. E é isso que a gente tem que saber trabalhar o corpo, para poder ganhar tanto massa muscular, para poder ganhar, mudar a alimentação, cicatrizar o intestino, para poder gerar calor e não obrigar o cérebro a trabalhar com esse eixo. Então fica aqui o meu convite para o próximo vídeo. Nesse vídeo, no inicial, no próximo, agora nós vamos falar sobre alimentação, a importância da alimentação na fibromialgia. E vamos tentar esmiuçar aí um pouquinho a mais dessa doença e desse tratamento que realmente você consegue reverter. Aprenda um pouquinho mais, venha participar com a gente e sempre entendendo que abrindo a cabeça, trabalhando os dois núcleos, você consegue reverter essa tão maléfica doença aí e que tira tanto prazer da vida, né? A serotonina é prazer, é alegria de viver. E dopamina é recompensa, é você fazer alguma coisa e ter uma recompensa. E libido, né? Também a parte sexual, ela está envolvida nesse eixo aí da dopamina. Resumindo esse vídeo 1, a importância de se trabalhar o subconsciente para todos os fatores, são chamados fatores geradores de estresse a nível passado, quanto a nível futuro. Você saber estimular o núcleo do labrador, que é um núcleo que libera GABA, que é o hormônio que nos dá o relaxamento, e como desativar redes neurais que já estão fixadas no seu cérebro, que nessa rede neural do pitbull, que te mantém num grau de tensão muito grande e de consumo de nutrientes muito grandes.
Isso é uma coisa importante porque você e seu marido, os dois comendo a mesma comida, se dosar o selênio seu e do seu marido, o seu é baixo. Porque houve consumo de nutrientes muito acima do que em relação ao seu marido, ou de quem não tem fibromialgia. Então é esse conceito, que não é só você se alimentar e achar que é igual para todo mundo, que você vai ter a mesma quantidade de nutrientes. Não vai. E outra, vem a desbiose, que afeta essa absorção. E é o que eu sempre costumo falar, nós somos o que absorvemos e não o que comemos. Antigamente se falava, nós somos o que comemos. Não, hoje nós somos o que absorvemos. Quantidade de poluentes, quantidade dos minerais e por aí vai, que afetam o nosso subconsciente. Afetam a produção desses dois hormônios fundamentais aí, da serotonina e da dopamina. E se você está com carência nutricional, você tem dopamina alta. E dopamina alta automaticamente te leva para um grau de ansiedade, de luta e fuga, porque você tem que gerar calor. E para gerar calor tem que ativar o sistema da adrenalina. E para ativar isso tem que formar a dopamina. O eixo hormonal, não existe geração espontânea, é o mesmo eixo. L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. Eu preciso desse eixo para poder gerar calor e poder ter as reações aí, químicas de uma maneira harmônica e que a gente consiga aí trabalhar o subconsciente para que eu não ative esse sistema que a gente chama de dopaminérgico, né? Tanto serotoninérgico quanto dopaminérgico. Então fica aqui meu recado, aprenda aí essas técnicas que são várias aí que a gente tem e aprenda que realmente isso faz diferença no seu tratamento. Não é só isso, é lógico, nós estamos falando do controle mental, da importância do controle mental, nós vamos falar da alimentação e do banho de sol, de tratar esse núcleo, nós vamos falar da bioquímica, como que os exames interferem na sua doença e como que junta tudo. Aqui que é o grande segredo. Ou você trata tudo junto, ou você não vai ter sucesso no tratamento. O objetivo realmente é isso, é você entender e praticar tudo. Fica aqui meu abraço, meu muito obrigado, espero vê-los aí no vídeo 2, porque a gente vai falar sobre a alimentação, o banho de sol e o exercício físico. Tá bom? Então fica aqui meu muito obrigado. Eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. O conhecimento ele não é meu, ele não é seu. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então marque uma amiga, chame-a para discutir sobre isso, como que as emoções interferem no seu dia a dia. E curta nossas redes sociais. Dê um like aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Venha fazer parte dessa comunidade para a gente mudar o conceito que fibromialgia é emocional. Não é. Fibromialgia é genético, influenciada por fatores ambientais e fatores emocionais, que é plenamente de reversão. É uma doença que você não nasceu com fibromialgia. Ninguém nasce com fibromialgia. Eu não tenho nenhuma criança abaixo aí de 14 anos com fibromialgia. Nenhuma pré-púbere. Porque são os fatores ambientais e os emocionais que interferem nesse funcionamento do gene. Então esse é o conceito que eu quero que vocês me ajudem e que eu possa também compartilhar aqui muito mais conhecimento com vocês. Agora, eu quero que você deixe seu comentário, eu vou fazer todo o possível para responder pessoalmente cada uma das perguntas, mas eu preciso da sua participação. E eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, chame sua amiga, venha discutir a melhor maneira de amenizar tantas dores e tanto sofrimento que essa doença causa e sempre com aquele entendimento, o conhecimento ele não é meu, ele tem que ser compartilhado.
E peço que você se inscreva aí nos nossos canais, tanto do Facebook quanto do YouTube. E deixo aqui meu abraço virtual, meu muito obrigado. E eu te espero no próximo vídeo para a gente esmiuçar melhor essa doença e como revertê-la. Meu muito obrigado.